Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 031 de Matemática, preparatória para o concurso da Petrobras 2024. No sentido de cumprir o edital, vamos trabalhar as equações polinomiais reduzidas ao segundo grau. Vamos ver o que é isso? Então vamos lá? As raízes de uma equação do segundo grau, todo mundo sabe calcular, né? Pelo método de Bhaskara. Ax² mais bx mais c é uma equação do segundo grau, cujo delta trabalha em cima desses coeficientes a, b e c. E se esse delta for maior que zero, você tem duas raízes, que a gente chama de x' e x duas linhas. Pode ser x1 e x2, não tem problema nenhum. Uma raiz é mais raiz quadrada de delta e a outra é menos raiz quadrada de delta, a diferença delas, né? Muito bem. Se nós chamarmos x' igual a d e x duas linhas igual a e, cada uma dessas raízes de uma letra, o que ocorre? Nós temos uma outra maneira de escrever a equação do segundo grau. Aquela equação dada, ela pode ser escrita x menos uma das raízes vezes x menos a outra raiz. Aí você vai falar, mas professor, e se uma das raízes for negativo? O sinal ali vai ficar mais. E aí você coloca menos menos, que dá mais, menos uma raiz, né? Então, é sempre assim, x menos uma raiz, tá? Se a raiz for negativa, vai ficar x mais a raiz, tá? Mas é x menos uma raiz. Portanto, d e e, né? Como é x menos uma raiz, d e e são raízes, tá? Então, olha só a equação do segundo grau e olha só como ela pode ser transformada, tá certo? Então, uma pode ser obtida a partir da outra. Muito bem, se você tem x² menos 5x mais 6, as raízes são 2 e 3, pelo método de Bhaskara. Mas elas poderiam ser calculadas por um outro jeito. Nós podemos admitir que toda a equação do segundo grau ela pode ser escrita como sendo x² menos sx mais p igual a zero. Ou seja, o nosso s ele é o 5 e o nosso p ele é o 6. O sinal de menos eu tirei do 5, mas também tirei do s. Então, eu comparei uma equação com a outra, chamei o s de 5, a soma das raízes de 5 e o produto de 6. A partir daí eu fico trabalhando isso, né? Qual das raízes? 4 mais 1 dá 5, mas 4 vezes 1 não dá 6. Então, apenas 2 e 3, a soma dá 5 e o produto dá 6, é uma outra maneira de calcular as raízes também. Tá? Cuidado, o x² tem que ser igual a 1, tá? Para você poder fazer isso. Muito bem. Agora, as raízes de uma equação. Vamos voltar às raízes de uma equação. X menos 4 vezes x mais 5. Quais são as raízes? As raízes são 4, né, que é menos uma raiz, e menos 5. Tá? E, então, nós temos esta maneira de escrever x menos 4 vezes x menos 5, que é igual a outra lá de cima. As raízes são 4 e menos 5. O polinômio x² mais 2x² menos 19x menos 20 igual a zero, ele é divisível por x menos 1. Logo, podemos afirmar que menos 1 é raiz desse polinômio? Não, né? O 1 é raiz, né? Se você diz que ele é divisível por x menos 1, a gente pode afirmar que 1 é raiz e não menos 1, tá certo? Portanto, isso está errado. O método de Brillouin-Ruffini, ele é um método que diz o seguinte: você tem uma equação do terceiro grau e você sabe uma das raízes. Aí você pode transformar esse polinômio, que é do terceiro grau, num polinômio do segundo grau. Aí você pode achar as raízes dessa equação do segundo grau. E com a terceira raiz, você acha, portanto, as três raízes de um polinômio de grau 3. Todo polinômio de grau 3 tem três raízes, né? E como que eu faço esse método? Como é que eu realizo esse método? Eu vou explicar aqui para você, para achar as três raízes, tá? Mas o problema tem que te dar uma. Uma delas ele tem que dar. Como que você vai fazer a partir daí? Você está olhando que f de x é 1x², 1 vezes x², menos 6 vezes x², não é isso? Mais 11x menos 6. Então tem esses coeficientes na frente. 1 menos 6, 11 e 6. Tá vendo aí? Tá, né? Então vamos trabalhar em cima desses coeficientes e trabalhar também em cima da raiz que ele vai dar.
Suponha que a equação do terceiro grau, a função do terceiro grau é essa, a f de x, tem uma de suas raízes igual a 3. Então, 3 é raiz. Se você colocar no lugar do x 3, fazer a conta, vai dar 0 no final. Ou seja, f de x é igual a 0 quando x é igual a 3. Muito bem. Iniciamos colocando uma linha horizontal. Você faz um risco horizontal. E da esquerda para a direita, a raiz conhecida, ou seja, 3, e a seguir os coeficientes de f de x. Então, vamos lá? Olha só, a raiz e os coeficientes. Quem é a raiz? Do lado esquerdo, eu vou colocar a raiz, 3. E os coeficientes? Quem são? Na primeira linha em cima, eu coloco 1, menos 6, 11, 6. Copiou aí? Tá tranquilo? Tranquilo? Então, é assim que a gente faz. Coloca todos os coeficientes da equação do terceiro grau. Ah, professor, e se fosse do quarto grau? Não tem problema nenhum. Se fosse, sei lá, 7x à quarta, você ia colocar o 7 na frente daquele 1 ali, entre o 3 e o 1, tá certo? Então, você ia colocar todo mundo, todos os coeficientes. Como no caso é uma equação do segundo grau, 1 menos 6, 11, 6, eu coloquei 1 menos 6, 11, 6. E aquele 1 embaixo? Eu repito, né? Eu desço, né, para o térreo aquele 1 também. Então, eu tenho um 1 ali. A partir de agora, eu vou fazer conta, tá? E vou achar os coeficientes da equação do segundo grau. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer, 1 vezes 3. Eu vou fazer esta multiplicação. Quanto é 1 vezes 3 ou 3 vezes 1? 3 vezes 1 dá 3. Esse 3 eu vou somar com quem? Com o cara que está ali, o menos 6. Ó. Então, 3 vezes 1 é 3. Mais 3 menos 6. Você tem 3 e perde 6. Perde 6 e ganha 3. Quanto que dá essa conta? Menos 6 mais 3 dá menos 3. Onde vai entrar o menos 3? Isso, ali embaixo. Você acertou. Ali embaixo, menos 3. E agora eu vou fazer que conta? De novo, vai aparecer uma flecha assim, né? Porque dá trabalho, mas eu amo fazer isso. Eu gosto de fazer isso para fazer a aula ficar mais didática, né? Para você entender. Então agora é menos 3 vezes 3. Olha só que legal. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 eu vou somar com quem? Vou somar com quem? Com 11. Perdi 9 e ganhei 11, eu estou ganhando 2. Muito bem. Esses três caras aí, sabe o que são? São os coeficientes procurados que a gente estava doido para achar. É 1x² menos 3x mais 2. É a nossa equação do segundo grau. A gente vai achar as raízes e achar qual é a resposta correta. Será que é A? Será que é B? Será que é C ou será que é D? Vamos lá. Os números 1 menos 3 e 2 serão os coeficientes da equação do segundo grau. Acha as raízes e você conclui o exercício. Então, você tem 1x² menos 3x mais 2. A, B e C você conhece, acha o delta. Depois que você achar o delta, acha x' e x duas linhas. Olha que tranquilidade esse exercício. E a partir daí você diz que é 2 e 1 são as raízes. Então, nós temos o 1 é uma raiz, o 2 é uma raiz. E qual é a outra raiz? Aquele deu. 1, 2, 3 são as raízes. Tá? Então, logo as outras raízes são 1 e 2. Onde está 1 e 2? Letra D. Certo? A resposta é letra D. Resposta D. O que você achou desse exercício? Muito interessante, né? Não tem tanto cálculo assim, né? É mais o cálculo maior quando você vai achar a equação do segundo grau, né? Achar as raízes. Então, deixe seu like aí. Gostei, professor. Valeu! Então, a resposta é letra D. Raízes, exercício resolvido. Vou fazer esse mesmo exercício de novo, tá? Com outros números. Então, agora é o exercício resolvido 2. Então, eu tenho o polinômio e qual é a raiz? É menos 1. Podemos afirmar que as outras raízes são 4 e menos 5? Eu estou fazendo um modelo de exercício da Petrobras, tá? A Petrobras pode perfeitamente fazer essa pergunta exatamente do jeito que está aí, certo? Então, vamos lá? Bom, pessoal, devido a esse método ser muito importante, nós vamos fazer um outro exercício para forçar aqui o seu conhecimento, né? Então, vamos lá. Você tem que a raiz é menos 1 e o polinômio está dado. Quais são as outras raízes? São polinômio de grau 3, x ao cubo é polinômio de grau 3. Eu tenho que ter 3 raízes. Quais são as outras duas? Muito bem, raízes coeficientes, eu escrevo. O menos 1 é uma raiz dada. Então, eu coloco o menos 1 do lado esquerdo. Escrevo 1x ao cubo mais 2x² menos 19x menos 20. Escrevo todos os coeficientes do polinômio de terceiro grau.
Coloquei todos os coeficientes lá naquela linha horizontal. Desço para o térreo o 1, tá certo? Ah, professor, e se fosse menos 7? Não tem problema, desceria o menos 7. E vou fazer a multiplicação. 1 vezes menos 1, quanto que dá? Dá menos 1. Menos 1 mais 2, perco 1 e ganho 2, eu estou ganhando 1. E agora eu vou fazer quem? Olha que coisa fácil. 1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1, 1 não faz nada, dá o próprio menos 1. Menos 1 menos 19, perdi 1 e perdi 19, eu perdi 20. E vou fazer o menos 20, né? Menos 1 e somar com mais, vai dar mais 20. Mais 20 menos 20 dá 0. Cheguei no resto do zero. Então, a equação do segundo grau procurada é 1x² mais 1x menos 20, que já está ali embaixo, certo? Prontinho para você. Cujas raízes são 4 e menos 5. Olha só. Viu como é fácil? Então, você tem neste método, o método de Brio-Ruffini para calcular as raízes de uma equação do terceiro grau. Bom, pessoal, aqui tem um exercício muito interessante que caiu na Petrobras, que é: considere um equipamento de monitoramento deve ser posicionado a cada X hora do dia. X são horas do dia. E P é a profundidade em metros, tá? Profundidade em metros. Muito bem, P de x é dado por essa equação do segundo grau. Nesta situação, o equipamento deve ser posicionado a 5 metros de profundidade 2 vezes a cada dia. Será que isso é uma frase certa? Ou seja, se você colocar a profundidade igual a 5, será que o teu x vai ser 12, né? 2 vezes a cada dia, o x teria que ser 12. Será que a gente vai achar 12? Vamos ver. Se eu colocar P de x igual a 5, isso vai ficar quanto? Passo 5 para o lado direito, vai ficar 25 menos 5, né? Portanto, isso vai dar 20. Se eu resolver essa equação do segundo grau, eu acho que x' é igual a 10 e não 12. Tá certo? Esse exercício não está muito bem explicado, né? Porque 10 e 10 também daria 2 vezes ao dia, mas realmente cabe recurso aí, né? Eu acredito que o que ele queria é que desse 12, 2 vezes ao dia, 12, 12 dá 24 horas. Mas a gente achou 10, a gente vai dizer que o exercício está errado. Cabe recurso. 31E, tá? Tá errado porque eu dei 10, mas não está muito bem assim. Para mim, sinceramente, eu acho que caberia recurso nesse exercício aí. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula 031. Então, o tema que ela cobra, que é as equações polinomiais reduzidas ao terceiro grau, nós trabalhamos a do terceiro grau reduzida para o segundo e a partir daí a gente achar as raízes. Mas a gente pode ter quarto grau, quinto grau e assim vai. A gente usa essa mesma técnica para baixar o grau, tá certo? E achar as raízes. Então, vejo você no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.